Boa tarde. Boa tarde. Eu trabalho com filmes desde 1987, fazem 26 anos, 30 anos de produção, que é bastante coisa. E eu comecei a minha carreira, na verdade, curiosamente, eu sou de São Paulo, morei a minha vida inteira em São Paulo, mas curiosamente comecei minha carreira no Piauí. Eu morei 1 ano e meio no Piauí e eu fui para lá com a minha ex-mulher, na época a gente era casado, e ela foi para lá por causa de um projeto de arquitetura e eu fui com ela e eu queria ser fotógrafo mesmo. Eu ainda estava no último ano da faculdade nessa época. E lá eu acabei conhecendo um pessoal que tinha vindo do Rio de Janeiro e ido para lá para Teresina montar uma TV educativa. E daí eu estava fazendo umas fotos sobre uma comunidade quilombola que tinha ali, uma comunidade negra, chamada Mimbó, que é no interior perto de uma cidade chamada Amarante, lá no Piauí, no interior do Piauí. E daí eu levei esses caras lá e eu conheci eles, e eles me perguntaram se eu não queria ir para entrar na TV, lá conhecer a TV e trabalhar lá. E eu lembro que eu sempre conto assim que quando eu via uma ilha de edição assim, que eu olhei, é uma ilha muito simples, né? Nada, não existia computador, não tinha nada nessa época. Nessa época era tudo totalmente manual, tudo. E eu lembro que eu via, se era uma ilha de edição muito simples, eu sempre falo para as pessoas quando eu vi aquilo, parece que eu vi Deus, assim, né? Eu resolvi que é aquilo que eu queria fazer pro resto da minha vida. E fiquei completamente fascinado com aquilo. E entrei na TV e nunca mais parei de fazer isso na minha vida. Eu particularmente me dedico a fazer documentários, né? Então a gente tem dois ramos, assim, duas linhas de trabalho bastante diferentes na área de produção audiovisual, que tem 3 áreas que você pode dizer assim mais claras, assim, né? Que é 2 mais que tudo, que é ficção e documentário, né? Acho que todo mundo sabe qual é a diferença entre ficção e documentário aqui, né? Não preciso explicar. Eu, na verdade, tenho me dedicado a documentário nesses anos todos. Na verdade, atualmente, eu até estou com um projeto de fazer ficção, e estou com 2 projetos novos aí para fazer 2 filmes de ficção, mas o que eu, de fato, tenho me dedicado ao longo da minha vida é sempre trabalhar com documentário. E eu tenho, através dessa ideia de trabalhar com documentário, tentado levar essa atividade para as mais variadas formas. Então, por exemplo, atualmente eu estou fazendo um monte de programas de televisão, várias séries para televisão, mas eu também estou fazendo uma série de filmes que são instalações para serem colocados dentro de um museu lá em Pernambuco, que é um museu em homenagem a Luiz Gonzaga, que é um museu gigantesco que vai ser aberto lá, e que eles chamaram 2 cineastas de São Paulo e 4 cineastas de Pernambuco para fazer instalações para serem colocadas dentro do museu. Então eu estou fazendo, por exemplo, essas instalações, que são trabalhos muito mais artísticos. Porém, a forma de eu fazer continua sendo através desse jeito de pensar de documentário. Então, a forma pela qual eu trabalho muito é sempre essa. Então, se eu tiver que fazer propaganda, eu também tento imprimir essa marca de um jeito mais documental de fazer. E até se eu fizer ficção, eu tento trazer o documentário para dentro da ficção. Porque é o que eu me especializei, é uma área que eu domino muito mais, é uma área que eu conheço muito melhor. Então, para mim, é muito mais simples. Sei lá, uns 4 anos atrás, eu lancei um filme de cinema chamado Milagre de Santa Luzia. E esse filme virou um programa de televisão, não sei se alguém aqui já viu, passando na TV Cultura, todo sábado e domingo já há 1 ano e meio. Ele passa na TV Cultura. E que foi uma experiência assim incrível, que é um road movie que eu fiz pelo Brasil inteiro com o Dominguinhos, encontrando sanfoneiros pelo Brasil. E foi super legal porque esse filme acabou caindo na mão do ministro da Cultura, na época, que era o Juca Ferreira, que eu nem conhecia, e ele viu o filme e me procurou, ligou para mim, bem doido, assim, ligou no meu celular e falou: um momentinho, o ministro quer falar. E daí ele me ligou e falou que ele tinha visto o filme, tinha ficado louco com o filme, tinha adorado, e que ele queria
pensar um jeito para aquilo ter um alcance maior. Daí a gente montou uma série para a TV, fez um convênio com o Ministério da Cultura e montou essa série. E atualmente o que eu mais tenho feito são séries para televisão, né? Para vocês terem uma ideia, hoje eu pertenço a uma associação chamada APACE, que é a Associação Paulista de Cineastas, que é onde ficam os diretores de cinema de São Paulo. Todos os diretores de cinema são filiados a essa associação, né? Eu hoje sou vice-presidente dessa associação. E uma das razões pelas quais me botaram ali para ser vice-presidente é por causa da minha experiência com televisão. Porque uma coisa que é assim, os cineastas têm que entender que, na verdade, o mundo caminha para a televisão e não ao contrário. Então, se você quiser ter inserção hoje profissional, tem que pensar em televisão. É o grande lugar, é o grande mercado, é onde está tudo. Então eu sou, assim, apesar de eu não assistir praticamente nunca televisão, eu sou assim, um fã incondicional de produzir coisas para a TV, porque muito mais gente assiste, inclusive, né? Para vocês terem uma ideia, o meu filme, que é considerado um filme muito bem sucedido para cinema, teve 15 mil espectadores, o que é visto como um filme bem sucedido para filmes desse tipo de mercado, que são filmes que são chamados filmes de arte. O portal do Milagre de Santa Luzia, que tem no YouTube, tem 1 milhão de acessos, né? E na televisão tem uma média de espectadores de 250 mil pessoas por semana. Então, vocês terem uma ideia do que é fazer um programa para televisão e o que é fazer um filme para passar no cinema, a distância que é. Fazer documentário é muito diferente de fazer ficção, muito diferente, são mundos realmente absolutamente distintos. O documentário, ele tem primeiro uma coisa que é bem interessante, que é assim, hoje, num momento assim, que o país, que o Brasil vive um momento assim, de autoestima muito alta, que as pessoas de fato, pela primeira vez na vida, têm orgulho de ser brasileiro, acham que o Brasil é um país legal e super rola e que está dando certo, que o país vai para frente. O documentário virou uma coisa muito importante, porque as pessoas querem saber sobre o Brasil. E ao mesmo tempo, como isso nunca aconteceu, nunca houve esse interesse pelo país. Então, tem tudo para ser feito. Tudo, absolutamente tudo, em todas as áreas, sobre todos os tipos de pensamentos e linhas e encaminhamentos. E o documentário, ele tem uma vantagem muito grande, que tem muito a ver com a minha personalidade, que é essa coisa de que, quando eu entrei na TV lá do Piauí, eu sou uma maquininha de trabalhar. Eu trabalho, eu sou realmente o que a gente chama de um workaholic. Eu adoro trabalhar, eu sou viciado em trabalhar, quer dizer, o que eu mais gosto de fazer na vida. Hoje eu até me controlo um pouco mais, porque eu tenho 2 filhos, eu tenho que dar atenção para eles, mas senão eu só trabalhava, porque eu acho a coisa mais legal que existe. E o documentário tinha uma coisa assim na TVE, que eu olhava assim, que eu ficava muito irritado, porque as pessoas tinham horário, daí tem que só trabalhar suas 8 horas, daí para trabalhar, e eu ficava muito irritado com isso, porque para mim eu trabalhava 15, 16 horas por dia tranquilamente. Então eu me incomodava muito com aquilo, eu comecei a achar que eu tinha que aprender a fazer as coisas, porque eu não dependia de ninguém. E eu comecei, de fato, a aprender a editar, aprender a operar as máquinas, e comecei a aprender a operar as câmeras, e virei, de fato, um diretor que fotografa e monta as próprias coisas. Então, ao longo desses anos todos, as coisas mais importantes que eu fiz, eu fotografei, eu montei e eu dirigi, inclusive o meu próprio filme. Teve um outro fotógrafo também, que tem um trabalho lindo, maravilhoso, mas 70% do filme quem fotografou fui eu montei o filme inteiro e eu sou o diretor do filme. Em documentário, por isso que daí fica uma questão dúbia, na verdade, documentário, existem 2 formas de você, quer dizer, existem 700 formas de fazer documentário. Você tem desde um negócio que se chama docudrama, que é um documentário que tem ficção no meio, então você recria situações, até você tem documentários que são que a gente chama de documentários muito tradicionais, e que é um formato que, na verdade, está se extinguindo aos poucos, que são documentários com locução, né? Tipo o Globo Repórter, por exemplo, fica lá o locutor falando, não sei o que, dizendo, e daí você bota um monte de imagem e é outro documentário. Esse é um modelo, na verdade, que está cada vez mais desaparecendo. Hoje, esse tipo de formato,
que era com o cara que estava falando, com o locutor, as televisões estão trocando por documentários com apresentadores. Então hoje as televisões adoram programas de televisão que tem um apresentador. Então tem uma figura carismática, que faz sei lá o quê, e ele vira apresentador do programa. Para a TV, esse é um modelo que as TVs gostam muito. Eu, particularmente, não gosto. O tipo de documentário que eu faço são baseados em depoimentos. Então eu gravo muito depoimento, e daí sim, de fato, eu viro roteirista, porque eu que roteirizo na hora que você vai montar. Porque quando você trabalha com documentários assim, não tem um roteiro. Você cata tudo que você gravou, você sabe o que você quer fazer, por que você está gravando esse monte de gente. Durante a gravação você vai percebendo que as pessoas vão falando e vai completando o conteúdo do que você quer dizer. Depois você vai para a linha de edição e vai juntar aquilo tudo e vai fazer um texto que vai se tornar o texto do seu filme. Quando você vai montar uma coisa desse tipo, o que acontece? Pensa assim, antigamente os documentários eram só locução, não tinha entrevista, não tinha nada. Então tinha um locutor, o cara ficava lá falando, e depois botava imagem em cima. Então existe um texto que era aprovado antecipadamente para a TV, ou para um filme institucional para o cliente, enfim, para o que quer que seja, em publicidade, qualquer coisa, você prepara um texto, esse texto tem que ser aprovado, e você vai gravar as imagens para cobrir esse texto que você determinou lá com o seu cliente. Quando você faz um documentário com essas características, você não tem esse texto. Então, o que vai acontecer? A primeira coisa que você vai fazer quando você for montar o seu filme é montar esse texto. Então, só que em vez de você montar o texto num computador escrevendo, você vai montar esse texto juntando um monte de pedacinho de fala de um monte de gente, que vai virar um texto no fim igual, que quando você for aprovar, você vai virar para a pessoa e falar assim, o texto do filme é esse. Tá ok? Depois que tá ok, você vai começar a botar imagem, trilha e todo o resto das coisas. Mas a lógica é a mesma de você escrever um texto, é igualzinho. A diferença é que quando você faz um texto, ele corre o risco desse texto virar uma que a gente chama de voz de Deus. Então tem uma voz lá que você não tem a menor ideia quem seja, que fica ali dizendo como é que as coisas são e como é que as coisas não são. Quando você trabalha com depoimento, você tem aquele filme ganha muita credibilidade, porque quem está falando são as pessoas que estão ligadas ao tema que você está dizendo. Então é muito importante isso, assim, o filme ganha muita credibilidade pelo fato de ter pessoas falando. Então a lógica de montar é a mesma. Tanto é verdade que até hoje eu trabalho muito com um jornalista que é bem conhecido, que chama Paulo Marcum, que apresentou o Roda Viva, né? A gente é meio sócio, a gente faz muitas coisas juntas. Mas como ele é um jornalista mais antigo, assim, ele, por exemplo, ele pede para, quando ele tem que montar os roteiros, ele pede para transcrever todos os depoimentos e monta o texto do documentário num computador, num Word, do mesmo jeito. Ele pega todos os textos e vai escolhendo pedacinhos e monta. Eu, por exemplo, nem posso nem pensar em fazer uma coisa dessa, só sei montar olhando. Eu preciso ir botando na ilha de edição e vendo e decidindo. Então, são caminhos diferentes, mas que vão chegar no mesmo lugar. E o que é legal assim de fazer documentário é que, por exemplo, eu já fiz muitos documentários sem nenhuma equipe, ninguém. Daí eu era tudo mesmo, assim, eu era o produtor, eu era o motorista, eu era o diretor, era o fotógrafo, fazia o som, era o assistente, cuidava de tudo. E eu cheguei a fazer, eu e uma sócia que eu tenho, que a gente já também trabalha junto, mas a gente é super amigo e a gente até hoje é sócia no papel. A gente chegou a fazer uma série de 16 documentários que passaram na televisão, para a TV, inclusive documentários grandes, de 1 hora, que ela fez 8, eu fiz 8 completamente sozinhos, no interior do estado de São Paulo, com muita viagem, andando para cima e para baixo, e a equipe era uma única pessoa, não tinha nem assistente, não tinha nada, era eu sozinho e ela sozinha. E foi uma experiência assim, maravilhosa, assim. Eu, quando eu posso, ainda faço isso. Agora eu acabei de ir para o sertão filmar, eu quis ir sozinho. E eu levo uma tenca de equipamento, vocês não têm noção. Eu entupo o carro inteiro de equipamento e vou sozinho. Então, e eu adoro trabalhar sozinho, porque quando você trabalha sozinho,
você tem isso assim, né? Juntou gente, fica sempre assim, vira grupinho, né? Então viaja, daí filma, daí acabou a filmagem, vai grupinho para o restaurante, vai conversando, daí bebe, daí vai para o restaurante. Quando você está sozinho, não tem isso. Sozinho você está se relacionando com as pessoas daquele lugar 24 horas por dia. Não tem esse negócio de parar. Não para nunca. Você entra e mergulha naquilo muito mais profundamente do que você vai quando você vai com a tua turminha. Então, grupo de pessoas tem uma tendência assim que as pessoas, umas protegem as outras. Quando você não tem ninguém para te proteger, daí você tem que se atirar, não tem solução, não tem alternativa. Ou você se atira e confia e corre o risco, ou você não consegue fazer. E para fazer isso você tem que de fato dominar todas as atividades. Então, esses 30 anos de profissão me deram essa chance de eu me aprimorar muito como fotógrafo. Eu estudo bastante, eu pesquiso muita coisa, eu sempre invento alguma coisa nova nos documentários como forma de fotografar. Então, cada vez que eu faço uma série de TV, eu tento inventar um formato novo, para não ficar se repetindo. Então, o tempo me deu esse aprimoramento técnico para fazer essas coisas todas. Então, quando eu comecei, a primeira atividade que eu fiz dessas todas foi montagem. E o que eu posso dizer para vocês assim, se vocês de fato pretendem aprender a trabalhar com filme, a coisa mais importante que existe é aprender a montar. Não tem nada mais importante do que aprender edição. Nada, nada. Eu falo isso para todo mundo que passa pela produtora. Eu já formei um monte de profissionais que estão por aí trabalhando, produzindo coisas. E todos eu falei, você quer realmente aprender? Vira editor. Porque a gente, na nossa área, a gente fala o seguinte, que um bom editor salva um mau fotógrafo, mas um bom fotógrafo não salva um mau editor. Um mau editor vai destruir o trabalho bom de um fotógrafo, vai destruir o trabalho ruim, vai destruir qualquer coisa. Mas um bom editor pode, às vezes, salvar um trabalho que não está bom. Então, não tem nenhuma atividade mais legal, mais importante do que ser editor. Por outro lado, assim, se vocês querem a parte... Os fotógrafos me odeiam porque eu falo isso, mas eu falo mesmo assim. Até porque eu sou fotógrafo, eu posso dizer. Se vocês querem a parte mais mamata, vira fotógrafo. É a atividade que paga melhor, é a mais bem remunerada e a que trabalha menos, de longe. E é que tem menos responsabilidade. O cara vai lá, fotografa, passa o dia gravando, acabou, entrega para o diretor e falou, ó, tchau. Se der alguma coisa errada, o problema é do diretor e o pobre do editor vai ter que salvar aquilo. Né? Então, é ótimo, a profissão mais... Assim, meu filho, por exemplo, tomara que ele vire fotógrafo, porque realmente é a mais tranquila de todos. O editor é uma profissão muito mais desgastante, trabalha muito mais, em condições muito mais insalubres, fica dentro de uma sala fechada. Então, muitas vezes sem nem luz, fecha a cortina para não vazar luz, para não atrapalhar. Então, agora, se de fato meu filho falasse para mim, mas eu quero aprender para valer, eu falo, então vira editor. Depois pode virar fotógrafo. Se você quer realmente saber como é que faz, porque o editor, ele vê tudo. Ele vê onde é que o diretor errou, ele vê onde o fotógrafo errou, ele vê onde o fotógrafo acertou, ele vê tudo. Tudo que aconteceu durante o trabalho vai aparecer na ilha de edição. Todos os erros de produção, de direção, de fotografia, vão todos aparecer lá. E todas as grandes ideias, ele vai ver lá também. Ele fala, puta, olha que ideia legal que o cara teve. E a execução da maior parte das boas ideias está vinculada à edição. Então o cara, é na edição que ele vai realizar a ideia que o diretor teve na gravação. Então é lá que ele realmente vai conhecer tudo de saber fazer filme. Então é uma atividade fundamental para quem quer realmente aprender a fazer isso tudo. Eu queria, na verdade, assim, o que eu tenho assim, para dizer da minha história não é muito mais do que isso. Eu atualmente estou produzindo 3 séries para televisão, e uma série bem simples, é uma série sobre sustentabilidade. Eu tenho uma série que eu acabei de fazer, que
vai entrar no ar, acho que esse domingo, se eu não me engano, na TV Sesc, que é com o Marcum, chamado Habitar, que é Formas de Morar do Brasileiro, e que você tem desde a maloca indígena, casa caiçara, favela, apartamento, casa alemã, casa japonesa, enfim, são programas de 1 hora e que foi super interessante, porque eu gravei com um equipamento chamado Steadicam. Alguém sabe o que é Steadicam aqui? Ninguém sabe, né? Steadicam é um equipamento que você prende no corpo, é um colete, e que vem um sistema de molas que prende aqui assim no braço, tem um braço aqui, sai, e aqui sai um outro braço, já assim com um sistema de molas. Esse sistema de molas, ele faz com que você ande com a câmera, em vez da câmera ficar chacoalhando, ela fica super estável. Então você anda com a câmera fica meio flutuando. É muito comum vocês verem isso em campo de futebol, ali na lateral do campo, sempre fica um operador de Steadicam, que é aquele cara que fica andando, acompanhando o jogo lateralmente, andando para um lado e para o outro. Então é uma câmera que é o que a gente chama de, ela cria uma situação que a gente chama em cinema de subjetiva. O que é uma subjetiva? Subjetiva é quando a imagem da câmera, ela parece, ela faz de conta que ela é o olho de uma pessoa andando. Então eu saio andando aqui e a câmera está fazendo isso. Então, para você ter esse tipo de olhar que chama subjetivo, que é como se fosse uma pessoa, o melhor equipamento que existe é a Steadicam. Muita gente faz com câmera na mão, faz de outros jeitos, existem um monte de outras formas, mas a melhor de todas é essa. E a Steadicam, para esse programa, ela é importante, porque como era um programa sobre forma de morar do brasileiro, a Steadicam deu a chance para a gente de poder entrar dentro da casa das pessoas. Então era uma coisa que você chegava na porta da casa e falava: oi, tudo bom, posso entrar? E entrava com a pessoa. Então a pessoa ia mostrando a casa e a câmera ia andando dentro da casa, em vez de ser um monte de imagenzinha parada, plano a plano. Então dava uma sensação de realmente levar o espectador para dentro dessas casas todas. Então a Steadicam, ela tem essa vantagem e oferece isso. São programas de 1 hora de duração e vão estar passando na TV Sesc, se alguém quiser ver. Eu tenho a gente está fazendo um outro programa, eu e o Marcum, que é um programa de estúdio, que esse é bem ligado à ficção, que é um programa de entrevistas. Só que é um programa diferente de entrevistas. Ele é um programa de entrevistas feito lá na Biblioteca Mário de Andrade, lá no centro, com personagens da história que já morreram. Então são atores que interpretam personagens que Marcum entrevista eles. Então o cara tem que estudar uma pauta, tem que saber tudo sobre aquele negócio, recebe um monte de material de pesquisa, ele quer saber previamente, essencialmente, quais são as perguntas, mas é tudo de improviso, ele tem que responder na hora, e depois, inclusive, no fim do programa, tem perguntas abertas ao público. O público faz perguntas para esse personagem. E são personagens antigos da história. Tá? Então, a gente vai até no máximo 1930, os mais recentes são o Mário de Andrade, o Oswald de Andrade, esses são os mais recentes. Mas tem Frei Caneca, que vai ter inclusive essa semana que vem, vai ser Frei Caneca. Então tem outros personagens que vão fazer esse programa também. E provavelmente o ano que vem eu vou estar recomeçando essa série do Milagre de Santa Luzia. Então o que eu queria, na verdade, assim, é ouvir um pouco de vocês, que curiosidade que vocês têm sobre esse mundo de fazer documentários, se vocês têm alguma curiosidade que vocês queiram saber. Então, se alguém quiser perguntar alguma coisa, eu agradeço bastante. Acho bem melhor do que ficar falando sozinho. E aí? Vamos combinar assim, ó, você fala o nome pro Sérgio, né? Sempre falando o nome e depois faz a pergunta, tá? Oi? Tá. Olha, eu já passei pelas coisas mais loucas que você puder imaginar na sua vida. Assim, eu já passei por cada coisa que até Deus duvida.
Uma vez eu vou contar uma história muito louca para vocês. Uma vez eu fiz um projeto, isso que eu mais levo quando alguém pergunta. Uma vez eu fiz um projeto para o jornal Estado de São Paulo, um projeto gigante. E daí eles tinham um negócio chamado Prêmio Multicultural Estadão. E daí eles fizeram um evento gigantesco, com toda a classe cultural que existia, mais importante, os caras mais importantes que tinham, projeto gigante, assim, muito dinheiro. E me chamaram para fazer tudo de vídeo. Acontece que o evento todo era em vídeo. Pra vocês terem uma ideia, até o apresentador era em vídeo. Não tinha nem apresentador na hora. Ele era pré-gravado. E era um negócio muito sofisticado, muito complexo, porque era um track assim, quando você dava play, acionava um monte de equipamento ao mesmo tempo, um monte de máquinas, um monte de vídeos, tudo era sincronizado e aquele negócio ia correndo e tinha que sincronizar tudo aquilo e o negócio ia de uma vez só. Então era uma operação de altíssimo risco, na verdade. E eu tinha, além disso tudo, eu tinha que gravar projetos no Brasil inteiro. Eu tinha projeto na Bahia, projeto no Xingu, projeto na Amazônia, tinha projeto em tudo quanto é lugar. E tinha 25 dias para fazer tudo. Era uma loucura total, um negócio completamente insano. E como se não bastasse essa insanidade toda, eu virei para eles e falei que eu ia fazer sozinho, que eu não ia ter equipe. E que eu falei que eu vou mais rápido, a equipe atrapalha demais, me atrasa tudo, eu prefiro eu vou sozinho. E fui sozinho gravar tudo, no Brasil inteiro. E daí gravamos tudo e tinha os apresentadores, era uma complicação, tudo era complicado nesse negócio, tudo. E daí fizemos esse treco aí. Voltamos, ficamos virando vários dias sem dormir, vários. Na hora de editar, a gente juntou bastante gente para editar, a gente montou várias ilhas de edição para dar tempo, editou, sei lá, umas 5 ilhas de edição. Isso foi em 97, sei lá, 95, não lembro mais. 98, eu não lembro mais. O fato é que, assim, naquele momento tinha acabado de aparecer o primeiro programa de edição para valer de computador, que chama Avid, que é o que eu uso até hoje. E que eu, pessoalmente, acho o melhor programa que existe de edição, é um programa que monta, hoje, 90% do cinema no mundo é montado em Avid. E daí eu falei, vamos montar tudo no Avid, né? Aí um monte de computador, eu precisava de uma fortuna, a gente tinha 3 pessoas que tinham Avids, eu tinha comprado inclusive custava um absurdo de dinheiro, era o preço de uma casa, e daí a gente montou esse treco e começou a fazer o negócio. E acabamos tudo, assim, virando noite sem parar, e acabamos tudo um dia antes. Eu lembro que a gente acabou no fim do dia, e de manhã a gente só tinha que arrumar os vídeos todos para sincronizar eles todos. Eu lembro que tinha um amigo meu que estava trabalhando comigo, ele começou a arrumar e o negócio começou a atrasar, não ajustava e que não sei o quê. E o treco foi indo e não andava, e daí uma coisa saiu do lugar, daí não conseguia pôr de volta, porque ninguém dominava muito o programa. E quando deu, sei lá, o evento era 9 da noite, quando deu umas 5 da tarde, ficou pronto. Faltava 4 horas para o evento. Daí tinha que copiar os vídeos. Então a gente tinha que fazer isso tudo, daí copiava tudo para vídeo. E era tudo assim, de um jeito que você soltava as fitas na hora, soltava 2 máquinas ao mesmo, com 2 fitas simultâneas, e a gente só ia passando de uma fita para outra, e o treco era todo encaixadinho assim, para dar tudo certinho, né? Porque tinha apresentador, tinha as entrevistas, tinha vídeo, tinha tudo era vídeo. Bom, daí o computador resolveu não funcionar direito e começou a dar pau na cópia. Daí começou o problema a ficar realmente sério. Olha, o que eu posso dizer é assim, o evento era às 9, quando deu 7h30, mais ou menos, o cara que me contratou, que era o dono do evento, ele me ligou e falou assim, pode falar palavrão aqui? Alguém se choca? Daí então, o cara me ligou e daí ele falou assim, Sérgio, eu estou aqui com o Ricardo Carmo, que era o diretor-geral do evento, e ele falou que vocês estão com um problema aí na copiagem. Daí eu lembro que eu falei assim, Yakov, é o seguinte, fudeu tudo. Aí ele olhou assim, aí falou, como assim, Sérgio? Um evento de $500 mil, é um absurdo. Ele falou, como assim? Ele falou,
deu, o negócio não funciona, não tem o que fazer, não tem como copiar, o computador está travado, a gente ligando para Boston, Nova York, para todos os lugares do mundo. Eu lembro que uma amiga minha chegou na minha sala, eu estava sentado no sofá e ela falou, Sérgio, o que foi? Eu falei, acabou a minha carreira, né? Acabou, hoje minha carreira está encerrada, eu enterrei um evento inteiro. E daí a gente ficou nessa coisa toda, e eu sei que eu não sei como alguém... daí eu tive alguma ideia muito louca, eu lembrei que eu tinha uma fita que eu tinha gravado antes, e que ela não estava 100% pronta, mas que se eu fizesse alguns ajustes eu consegui usar ela. E eu falei, eu sei como resolver. E eu fui para a edição, arrumei as fitas no puta pau, e falei, não vai mais ter computador, não vai mais ter porra nenhuma, eu vou fazer esse negócio assim. Eu desmontei uma linha de edição inteira, com 300 mil fios, e enfiei tudo num carro. Eu lembro que a gente entrou assim pela frente do evento, assim, pelo meio das pessoas, tipo, sai da frente! E montamos o treco, e fizemos o negócio. E eu lembro que deu tudo certo, e daí, assim, deu tudo certo, mas assim, quando acabou o evento, todo mundo estava totalmente bêbado, só eu não estava bêbado, porque eu não bebo, as pessoas estavam completamente bêbadas, e elas iam lá e falavam que eu enterrei, que o diretor falava, você conseguiu enterrar minha carreira, o Iago me demitiu. E o evento tinha sido um super sucesso, as pessoas adoraram tudo, porque deu tudo super certo. Então, é assim, existe um negócio que, se você quiser trabalhar com isso aqui, a lição que existe disso tudo é que, assim, você tem que, antes de mais nada, aprender a suportar pressão. Isso em primeiro lugar. Assim, a segunda coisa é que você tem que aprender que você trabalha em equipe. E trabalhar em equipe significa respeitar as pessoas e não passar por cima das outras, entendeu? Aprender e respeitar as pessoas. Eu falo isso muito para onde eu vou. Respeitar as pessoas, na verdade, assim, a maior forma de respeito que a gente pode ter é a gente não ficar olhando os erros dos outros. É a gente gastar o nosso tempo olhando os acertos das pessoas. Porque todo mundo erra. Não adianta uma pessoa apontar o dedo para outra, porque eu acho assim, a gente tem que, todos os dias, assim, eu sou uma pessoa que é muito raro alguém me ver ficar nervoso em gravação, brigar, não sei. E eu não sou um tipo bonzinho, né? Se eu tinha que falar, eu vou lá e falo. Falo na lata, falo, acorda aí, vai, vamos lá, se mexe. Agora não fico dando esporro em ninguém, nem levantando a voz, porque eu acredito completamente que, assim, ninguém erra porque quer. Eu nunca ouvi falar em ninguém que acorda e fala assim, puta, hoje eu vou fazer um monte de besteira. Nunca ouvi falar disso. Nunca. Nunca ouvi falar alguém que fala, eu vou errar muito hoje. Vou ferrar alguém. Nunca ouvi dizer alguém fazer isso na Terra. Não acho que nenhum ser humano faz isso. Então, assim, negócio em equipe é assim, ou funciona porque todo mundo foi um segurando a onda do outro, ou não funciona. E essa atividade, mesmo eu que sou uma pessoa que trabalho sozinho, eu não trabalho sozinho, porque eu dependo de todo mundo dos lugares onde eu estou. Então, se você não souber trabalhar em equipe e ser solidário com as pessoas com quem você trabalha, você não vai conseguir fazer, você muda de atividade, vira escritor, que é sozinho, pintor. Essa atividade só dá para fazer em grupo. E fazer em grupo significa respeitar as pessoas que estão com você. Então, sem esse respeito, não tem como. A segunda coisa, que é a mais difícil de todas, é isso, é você nunca entrar em desespero. Porque é muito fácil entrar em desespero, mas é muito fácil. Todo mundo já passou por isso, eu já passei por várias situações que eu queria matar as pessoas. Hoje o tempo me deu isso, assim, acontece qualquer coisa, eu fico calmo. Eu fiz uma vez uma campanha política para Benedita da Silva, para a Prefeitura do Rio, na década de 90 isso, acho que em 1990. E eu fechava, eu não só era o responsável por gravar todas as falas da Benedita, como eu era responsável por fechar todos os programas que iam para o ar. Eu que sentava e fechava o programa antes do programa ir para o ar. E um dos programas, o diretor me passou lá uma pauta, não sei o que, eu comecei a editar e o negócio não dava, eu não conseguia achar um caminho. Às 8 da manhã você tem que entregar o programa na TV. E assim, 8:01 não entra, não tem papo. 8, não existe passar de 8. Eles não aceitam, o programa não entra no ar.
O cara chegou lá às 5h30 da manhã, ele falou, e aí Sérgio, eu estava em pânico total, porque eu não conseguia editar e eu fui entrando em pânico. E eu não conseguia editar. E foi incrível, porque o cara sentou do meu lado e falou, não, calma, vamos lá, vamos pensar aqui um pouco. Em 15 minutos ele me achou comigo uma solução para o programa. Então você vê, o que eu aprendi com isso? Primeiro, que não dá para entrar em desespero. Segundo, que você precisa aprender a pedir ajuda. Você saber virar para a pessoa e falar, eu preciso de uma ajuda, não estou conseguindo. Você tem que ter humildade, de, às vezes não conseguir. Terceiro, de perceber como é importante ter uma pessoa do seu lado que está calma, entendeu? Que te pega e fala assim, meu, tá tudo bem, calma, vamos lá, ó, faz assim, 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 e deu certo. Então, nervosismo não combina com essa atividade. Em que pese que as pessoas da minha área, infelizmente, são bem nervosas. Adoram dar esporro, adoram levantar a voz, adoram tudo. Adoram ter poder, adoram dar ordem. Eu sou da turma que, por exemplo, fotógrafo, para mim, se fotógrafo, eu trabalhei já com fotógrafo é assim, né? São tão folgados, não é com você, juro por Deus, mas os fotógrafos são tão folgados que tem fotógrafo que chega ao ponto que assim, ele fica com a câmera aqui, eu vi isso. Comigo, filmando do meu lado. Aí o cara filma assim, daí quando ele cortou a cena, ele vira para você e fala assim, pode pegar a câmera. O cara tem que ir no ombro do cara pegar a câmera. Eu falei, esse cara não trabalha mais comigo. Daí quando ele fez isso, eu falei, não, pode deixar que eu pego para você, pode deixar, eu carrego a câmera para você. Eu era o diretor. Não, isso é ridículo, não é seu trabalho. Eu falei, é assim, é meu trabalho assim, pode dar que eu carrego. Se quer que eu carrego você também, eu carrego. Entendeu? O que é ser aleijado? Eu nunca vi isso na minha vida. Pode pegar a câmera. O que é aleijado? Não tem braço? Então, esse tipo de coisa para mim é intolerável. Esse tipo de poderzinho de filmagem é uma coisa assim que eu tenho horror. E é muito comum, entendeu? Então, assim, todo mundo quer ser o diretor. O diretor é que manda, né? Nos Estados Unidos, tem um livro super legal do Orson Welles, me conta um negócio super interessante. Ele fala que um dos caras que mais tem poder nos Estados Unidos é o que eles chamam de gripeiro, que no Brasil a gente chama de maquinista. Então, assim, é o cara que a gente tem um negócio chamado traveling, que são os carrinhos, assim, né? Você tem que montar o carrinho para fazer planos. E tem situações muito complexas, o que parece ser simples. Aqui, montar um carrinho é fácil, vai, monta o carrinho e acabou. Mas às vezes o cara tem que montar o carrinho numa descida, e o treco tem que funcionar. Esses caras são hiper respeitados nos Estados Unidos, e no Brasil eles são muito pouco respeitados. E nos Estados Unidos, os caras valem ouro, são os melhores, são os caras mais incríveis. Nos Estados Unidos, um cara que é eletricista é um cara que fala assim, eu vou ser eletricista, eu não quero ser diretor. Não é uma etapa da minha profissão ser eletricista. E o cara entra na faculdade e vai ser eletricista, e vira um puta eletricista. No Brasil, o eletricista é um mané qualquer que carrega um monte de fio e liga na tomada. Então, esse poderzinho, entendeu, que está arraigado na nossa cultura, que acha que é legal ter poder um sobre o outro, é uma idiotice. Por isso que eu acho tão importante aprender a fazer tudo. O Kurosawa conta que para você virar diretor de cinema no Japão, se demora pelo menos 25 a 30 anos para virar diretor de cinema. O cara tem que passar por todas as etapas, ele tem que ser roteirista, ele tem que aprender a fazer montagem de som, ele tem que aprender a ser montador, ele tem que aprender a fazer câmera. Não tem isso, vira o diretor, né? No Brasil chegou um tal estágio que o diretor é o cara que não sabe nada, portanto ele contrata um monte de bons profissionais e dá ordem, né? Então é um erro muito grande. Eu acho que quem quer trabalhar com isso aqui tem que aprender para valer, tem que saber tudo, tem que entender de computador, tem que entender de fio, tem que entender de cabo, tem que entender de câmera, tem que entender de linguagem, senão é um profissionalzinho medíocre, que não vai sair do lugar. Então, é isso. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Fala. Yara? Maiara. A minha maior dificuldade, olha, por incrível que pareça, eu nunca tive dificuldade de trabalhar sozinho. A minha maior dificuldade é trabalhar com muita gente. Eu tenho muito mais dificuldade de trabalhar com muita gente do que sozinho. Nunca tive nenhuma situação difícil. Parece piada, né? Mas eu nunca tive. Olha que eu já fiz muita loucura, assim. Uma vez eu fiz um projeto que era assim. Eu tinha que gravar também
Em 20 dias eu tinha que gravar um projeto em Rondônia, no Garimpo. Depois eu tinha que gravar um projeto no Xingu, numa aldeia indígena. Depois eu tinha que gravar um projeto em Fortaleza e tinha que gravar um no Rio de Janeiro. Eu tinha que gravar esses 4 projetos em 12 dias e tinha que editar em 10. Também eu falei, eu vou fazer sozinho. Se eu tiver equipe, senão não vai dar certo. Eu comecei a ficar, vai demorar. E foi uma maravilha. Foi uma maravilha ficar sozinho. Então, é engraçado assim. Eu não sei porquê, acho que engraçado, nunca ninguém perguntou isso, mas eu sinceramente não lembro uma situação difícil na minha vida trabalhando sozinho. Nunca. A situação mais difícil que eu tive foi um mês atrás, que eu descobri agora que eu estou com anemia profunda. Né? Eu não sabia que eu estava, daí eu fui no sertão filmar, e eu adoro ir para o sertão. Né? Para mim é o melhor lugar do mundo, é filmar no sertão. Aí eu fui filmar com um cara de 85 anos, o cara saiu num puta pau no meio da caatinga ali. Eu tava com esse Steadicam correndo atrás dele, eu passei mal pra cacete, eu achei que ia botar os bofos pra fora. O cara andava numa velocidade inacreditável, eu falei, não é possível, 50 graus Celsius, entendeu? Sensação térmica de 80. E eu, aquele monte de coisa, o cara me falando, não dá pra senhor ir mais devagarzinho? Ele, pois não, e continuava andando no puta cacete. Uma hora eu parei, eu falei, é ele que vá, eu não vou mais atrás desse velho, não aguento. Eu acho que os dois são legais. Se você tem, eu gosto de trabalhar com amigos, não é nem com sozinho, nem com gente. Eu gosto de trabalhar com amigos. Eu tento trabalhar o máximo que eu posso com pessoas com quem eu tenho intimidade e com quem eu tenho uma relação realmente legal. Assim, as pessoas que trabalham na minha produtora, a gente, pra vocês terem uma ideia, assim, a gente trabalha, deve ter sei lá, umas 8 pessoas. No Réveillon, a gente viajou, metade da turma viajou junto no Réveillon. Entendeu? A gente fica junto o tempo todo. No fim de semana a gente se encontra, a gente trabalha junto a semana inteira e se vacilar nas férias, viaja junto. Então eu acho que o legal é você trabalhar com amigos. Então, isso é que é o mais legal. Não tenho preferência. Eu não gosto de equipe grande. Isso eu não gosto. Assim. Eu tenho certeza que eu já trabalhei e eu não gostei. Porque não tem agilidade. Para documentário eu acho muito ruim. Porque o documentário... existe uma frase de um diretor de cinema bastante famoso chamado Hitchcock. Eu falo isso em todos os lugares que eu vou. O Hitchcock falava que a diferença entre o documentário e a ficção é que a ficção, o diretor é Deus, e no documentário Deus é o diretor. Então é por isso que eu gosto tanto de documentário. Eu realmente não tenho essa propensão de querer ser Deus. Porque na ficção ele cria tudo, né? Cria o diálogo, cria os personagens, cria as pessoas, cria tudo. Cria a maldade, cria a bondade. O documentário, você é só o cinegrafista, né? Deus é que dirige tudo. Você só fica prestando atenção. Então, quando você tem uma equipe grande, você perde a velocidade para o que aparece de novo. Assim, meu filme, O Milagre, tem uma cena linda, linda, linda. Que eu estava no carro com o Dominguinhos e a gente andava, eu ia com ele no carro dele e uma van, porque eu tinha uma equipe de umas 6 pessoas. Depois eu tirei todo mundo e fiquei com uma 2 só, porque só atrapalhava. E daí a gente vinha vindo e a gente via uns vaqueiros parados na estrada, todos com roupa de vaqueiro. E eu falei, Dominguinhos, encosta no carro, vamos conversar com os caras. Eu já catei a câmera e fui gravar. O técnico de som falou assim, não, isso não é jeito de trabalhar. Eu falei, é o meu jeito. Se quiser trabalhar comigo é assim, entendeu? É assim que eu vou fazer. O som não vai ficar bom, não vai fazer o som assim mesmo. E é uma cena assim, antológica, é deslumbrante. Os caras começam a cantar, fazer a boia no meio da estrada. Aí o Domingues pega a sanfona, começa a tocar com os caras. Equipe grande. Eu lembro que o cara do som, que é um baita técnico de som, maravilhoso. Uma hora o cara virou para mim e falou assim, não dá para trabalhar com você. A sensação que eu tenho é que você não tem a menor ideia do que está fazendo. Eu falei, eu estou em cheio, eu não tenho mesmo. Eu não tenho e pretendo continuar sem ter, inclusive. Eu não quero ter ideia, eu quero que as coisas aconteçam. Então, eu acho a equipe melhor por causa disso. Tem essa vantagem. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Fala. Oi? Muitos. Tenho. O sertão. De longe. É o
mim o sertão é o melhor lugar do mundo. Eu só de falar tenho vontade até de chorar. Eu acho o sertão a coisa mais maravilhosa que tem no planeta. Eu já viajei o mundo todo, para mim o sertão é a coisa mais bonita da Terra. Não tem nada mais bonito, nada. Para mim, pessoalmente. Eu acho que as pessoas do sertão, elas têm uma dignidade que a gente nem sonha em ter. A gente não tem a menor ideia. Eu nunca vou chegar no sertão e vou sentar com as pessoas e as pessoas vão estar tipo... Que eu também fico, eu não estou criticando, mas eu também faço isso. É totalmente normal. A gente que vive aqui nessa sociedade é muito hiperestimulado por tantas coisas que a gente esquece de quem a gente realmente é. E no sertão não tem nada menos nada. O Euclides da Cunha já escreveu: o sertanejo é de tudo um forte, né? E ele é... Sabe a palavra integridade? A palavra integridade, sabe de onde ela vem? De um cara que é íntegro. O que é uma pessoa íntegra? É uma pessoa inteira, é uma pessoa que não está dividida. É uma pessoa que quando ela chega no lugar, ela está inteira naquele lugar. Ela não está tipo olhando para lá, o outro olhando para lá, o outro não está nem ouvindo o que eu estou falando. Uma pessoa inteira, está inteira com você. Então quando ela está com você, ela está com você. Inteiramente com você. Isso é um aspecto que você vê lá de um povo que não tem nada, sabe? Eu fui agora no sertão, está uma das maiores secas da história do sertão. Não chove há 3 anos, uma gota d'água não cai. Eles estão ótimos. Essa imagem que tem ridícula, que a televisão fica mostrando aquele coitado, que está comendo calango. Eu nunca achei, eu já fui 20 vezes para o sertão, eu nunca achei essas pessoas, eu não sei onde é que eles acham. A Globo adora mostrar isso, os coitados sofrendo. Eles estão ótimos, eles vivem maravilhosamente bem, eles têm uma casa grande, eles são impecáveis. Você vê uma cozinha de um sertanejo, no mesmo nada, você pode se pentear com a panela do cara. Entendeu? É um exemplo de, sabe, de humanidade, para a gente entender, sabe, o que a gente está esquecendo quem a gente é. Então eu não tenho a menor dúvida de dizer que para mim, pessoalmente, assim, quer me mandar para um lugar para me deixar feliz, me manda para o sertão. Larga lá e vai me buscar daqui 15 dias. É o melhor. Mais alguém? Fala aqui. Eu queria saber se alguma vez você pensou em desistir dessa parte. Nenhum dia da minha vida. Eu amo a minha profissão. Eu sou da turma que eu estou filmando, eu conto para todo mundo. Eu sou daquela turma que quando está filmando eu falo assim, eu não acredito que os caras estão me pagando para fazer isso. Porque se não pagasse eu fazia do mesmo jeito. Porque o documentarista tem um privilégio que ninguém mais tem. Eu acho que nenhuma profissão do mundo tem isso, nenhuma. Nem jornalista tem isso. Porque você vai fazer um documentário, o jornalista tem um tanto, mas o documentarista acho que tem mais, tem imagem, tem tudo. Que é o seguinte, ninguém vai fazer um documentário de um mané. Você fazer um documentário de um mané, só se o cara for o maior mané, o mais mané de todos que já apareceu no planeta. Aí você vai fazer porque realmente o cara é incrível. O cara é tão mané que você vai fazer um filme sobre ele. Então, você onde você vai, eu estou fazendo agora essas coisas para o museu. Eu gravo os maiores antropólogos, os maiores historiadores, os maiores... Eu sempre vou falar com o melhor, onde eu for. Então, a minha mulher fala para mim, ela foi comigo gravar agora, ela falou assim, isso é inacreditável, você vai fazer uma entrevista, eu tenho umas entrevistas que eu faço com um especialista por Skype, então o cara fica aqui em São Paulo, eu monto a câmera e o cara entrevista. No meio da entrevista eu começo a fazer a entrevista, daí as pessoas falam assim, de onde que você sabe isso tudo? Porque o documentarista tem isso, ele conhece todo mundo que mais entende de tudo, então a gente, como diz um amigo meu, vira especialista em generalidades. A gente sabe tudo de qualquer assunto, um pouco mais superficialmente. Mas é incrível, não dá para desistir. Claro. Fala seu nome. Gostaria de saber também, se já foi o seu pessoal também já deu por ele. Falando que vai fazer uma coisa e não faz. Claro, um monte. Por isso que eu aprendi a fazer tudo. Se o cara não for, eu faço. Isso ele também falou do Piauí. A minha mãe é Piauí. Da onde? Ela Terezinha. E fui
vou viajar agora no final do ano, vou ver minha avó e vou tocar aprendendo um pouco da cultura mídia. Tem cada coisa legal. Porque a minha mãe sabe, mas ela passou um pouco da gente, eu quero aprimorar. Se você quiser fazer uma boa viagem, vai para São Raimundo Nonato. É um dos maiores sítios arqueológicos do mundo. É deslumbrante. É incrível, incrível. É muito importante. É um lugar assim, e que os brasileiros não dão o menor valor. Vai gente do mundo inteiro para lá, só não vai brasileiro. É sensacional. Gente, infelizmente a gente está na nossa hora. Vamos fazer a última? Acho que quem levantou o braço que queria fazer isso, vamos fazer. Eu percebi assim, eu entrei na TV do Piauí e eu comecei a trabalhar e eu só queria fazer isso na vida. Eu nunca mais pensei em nada. Assim, é uma atividade que me deu os meus melhores amigos, as minhas melhores experiências, me deu dinheiro, é uma profissão, isso é legal de você saber, é uma profissão que se ganha bem. É uma profissão que realmente se ganha bem. Ninguém ganha mal nessa atividade. Ninguém. É assim, pensando no que se ganha no Brasil, quando uma pessoa ganha de salário no Brasil, eu acho uma das atividades mais bem remuneradas do país. Um assistente básico do básico vai ganhar R$ 1.500 por mês. 1.000, 1.200, enfim. Então é uma atividade... Agora, como ela é uma atividade bem remunerada, tem muita gente. Então é competitivo. Se você não for bom, você está fora. É para quem é bom, porque o mercado é exigente, porque tem muito dinheiro, a tendência é ter muito mais dinheiro daqui para frente. Televisão, ela entrou num momento no Brasil assim, há um ano, e os próximos 10 anos vai dar um salto, assim, vai multiplicar por 100 o que está acontecendo hoje no Brasil, vai precisar de profissional muito mais do que precisa hoje, vai precisar de profissionais muito bons. Toda a produção de televisão agora vai ser produzida fora das emissoras, então vai ter um volume de trabalho nos próximos 10 anos assim, que é incalculável. Para vocês terem uma ideia de números, o governo criou um fundo de investimento no audiovisual chamado Fundo Setorial. A previsão para o ano que vem de investimento em produção é 1,2 bilhão em apoio a projetos. Se o Brasil inteiro resolver fazer, não gasta esse dinheiro, não tem como gastar, é ingastável para o que se faz hoje. Então, é uma baita profissão hoje, uma baita profissão. Agora, tem que trabalhar muito, porque mesmo fotógrafo que enche do saco, 10 horas carregando equipamento, entendeu? Debaixo do sol. Não tem moleza, é uma atividade difícil, mas eu adoro. Infelizmente a gente tem que encerrar. Sérgio, eu queria agradecer muito a sua participação aqui, porque eu acho que a gente, com certeza, eu acho que a gente também podia ficar mais um tempão ouvindo. Eu acho que ter a experiência, acho que ouvir um pouco você falar, não sei se todo mundo teve a sensação que eu tive, assim, mas quase que deu para fazer uma viagem com você, né? E eu acho que eu gostei muito dessa experiência, porque a sensação que dá é que a gente navegou por universos cinematográficos, mas a gente foi além disso, né? E a gente falou das pessoas aqui. E eu acho que, né, você falou de coisas que a gente conversou muito, da humildade, do trabalho em equipe, o respeito. Então, assim, eu acho que fica muito claro hoje que, independentemente da profissão que a gente escolha, né, a gente precisa ter muito, né, respeito com as pessoas, assim. E hoje a gente fez uma viagem antropológica, eu digo assim, né? A gente conheceu um pouco o Sérgio profissional, cineasta, realizador, mas eu acho que a gente pôde conhecer muito uma figura muito humana, muito rica nesse sentido. Então, eu te agradeço muito por você estar com a gente aqui hoje. É um prazer.